Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado. Temos aqui Bernardo Vecchio, roteirista, o cara viziaste do podcast. Tá animado, Bezão? Tô animado, João. Vamos falar de REITs hoje, né? O pessoal quer saber muito, o pessoal gosta muito de fundo imobiliário e quer saber o que é esse negócio de REITs que tem lá nos Estados Unidos, que parece muito com fundo imobiliário, e o pessoal fica animado. Então vamos descobrir hoje o que são os REITs. A gente vai falar de REITs e uma coisa, quarta-feira começa a inscrição de uma coisa muito importante aí, né, Bezão? O Isso pessoal aí, vai João, aprender conta pra muito eles. sobre REITs aí, que é a nossa mentoria, né? A mentoria vai abrir aí quarta-feira, vamos falar aí de mercado internacional. Então já fiquem de olho, vamos deixar tudo aí na descrição. O Bezão vai ensinar a como fazer valuation e avaliar os ativos, não, Bezão? Como escolher ativos, como buscar ativos, porque a gente está vivendo em um momento que o mercado ele está muito esticado. A gente tem os índices de margem, né? A quantidade de margem que foi puxada aí das corretoras, dos bancos, em topos históricos. A gente tem múltiplos muito elevados. Então, é muito importante, mais do que nunca, fazer a escolha de ativos, escolher ativos com responsabilidade de maneira correta, né? Então, é isso que a gente vai buscar passar para todo mundo que vai estar participando da mentoria. Acho que vai ser muito bacana. Isso aí. Nós vamos explicar aí o que são todos os ativos, né? A mentalidade da bola de neve, né? Como escolha, ativos, passivos, né? Reserva de valor. Vou falar aí sobre stocks, REITs, ETFs, ouro, Bitcoin. Vamos aprender sobre tudo e imposto de renda também com o Yuri Valens, que é o nosso contador aí. Vai explicar tudo sobre imposto de renda também. Então não perde não, galera. Importante, muito importante. Isso aí. Então vamos lá. Vamos falar hoje de REITs. Então, para isso, temos aqui, primeiramente, a Aline Barbosa, da página REITs Investments, diretamente do Nordeste. Aline, muito bem-vinda. Muito obrigada, João, por estar aqui. E vamos hoje aprender a oferir renda passiva em dólar, né? Renda passiva em dólar, né? Todo mundo Extremamente quer. necessário. Todo mundo Se o quer. pessoal gosta de fundo imobiliário, ganhar uns dividendos todo mês, imagina ganhar em dólar, né, não, Aline? Aí fica melhor ainda. Imagina aí, tá ganhando dividendos em dólar quando o dólar tá alto, né? Então, é melhor ainda, porque você provavelmente vai ter uma renda muito maior. Então, a ideia é essa mesmo, é que você passe a bola de neve, você tenha bons investimentos sólidos e que isso faça com que você tenha uma maior garantia no futuro, né, João? É isso que eu faço, você propaga também. Então, vamos lá. Isso aí, gostei que ela falou bola de neve, já vamos chamar ela de novo. E temos aqui Anthony Dreyer, né, nosso seguidor fiel aí, o mais novo investidor de REIT, também vai contar um pouquinho da experiência dele. Anthony, muito bem-vindo. Valeu, João. É isso aí. Vamos falar um pouco de REITs e de como eu iniciei nesse mundo aí. Show de bola, show de bola. Então, falando disso, gente. E não se esqueçam, né, pessoal? Se você estiver ouvindo aí no Spotify, a gente está no YouTube agora também, né? A nossa novidade desse ano. Então, se você gosta de ver a gente, quer ver a nossa carinha, quer ver essa bandeira horrorosa do Grêmio lá no fundo aí, do Anthony, é só chegar aqui no YouTube. Queria começar aqui falando sobre como é que vocês se interessaram, né? Por exemplo, a Aline tá lá no Nordeste, a Aline estuda, você fez direito, né, Aline? Cara, como é que você chegou a descobrir REITs? Como é que chegou nisso? Olha, eu acabei de me informar, né? Formei faz um mês e meio, 2 meses. E no curso mesmo, comecei a aprender um pouquinho sobre a educação financeira, pesquisando na internet, comecei a gostar muito. Mas não tinha como conversar, o pessoal não se interessava muito ainda na época. E minha família gosta muito de ter ativos reais, né, imóveis. Então, geral, desde criança, eu cresci, tem que ter imóveis para ter aluguéis, enfim, para ter renda, essas coisas, né? Então, eu cresci com essa mentalidade. Sendo que na universidade, né, você não é ninguém praticamente. Então, pensei, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou comprar imóveis? Eu quero ter independência financeira, eu quero 18 anos, eu vou conquistar o mundo, né? Você acha isso. Então... Você é o novo Mark Zuckerberg. Sim, com certeza. Bilionário com 20 e poucos anos. Quando depois faz 18, nada muda, né? Enfim. Aí eu pensei, o que é que eu vou fazer? Comecei a conhecer um pouco sobre os fundos imobiliários. Eu adorei a ideia.
Aí estudei muito fundos imobiliários, sempre fui bolsista na universidade, trabalhava em algumas coisas que eu sabia que dava para desenrolar, né, da universidade mesmo, e comecei a investir em fundos imobiliários. Gostei muito, muito mesmo, mas assim, o panorama político, né, e econômico do Brasil é totalmente desfavorável. Sou do curso de Direito e eu sei que a insegurança jurídica aqui no Brasil é muito grande, o Congresso muda, O tipo, pessoal o fala A em panorama, Brasília, o mercado derrete, cai lá no chão, né? Cai Sim. 10% num dia, é terrível. é verdade. Então, tipo, a insegurança é muito forte. Aí depois de um tempo, acho que depois de uns 3 anos, 2 anos que eu estava investindo já em fundos imobiliários, também investia na bolsa, mas bem menos, porque eu gosto mesmo da ideia dos fundos imobiliários e eu consigo compreender melhor. Eu pensei, não, com certeza se tem fundos imobiliários aqui no Brasil, vai ter nos Estados Unidos também, né? Então conheci os REITs, sendo que não tinha conteúdo, assim, não tinha nenhum conteúdo praticamente aqui no Brasil, o pessoal só falava mais de Disney, de Amazon, de Facebook, mas ninguém falava de REITs. Então comecei a pesquisar e comecei a gostar muito da ideia, me assustei muito porque eles são alavancados, né? Aquilo foi um susto muito grande para mim. Caramba, como é que uma empresa é tão alavancada assim? Uma empresa imobiliária, né? Mas aquele pensamento mais de uma empresa imobiliária aqui do Brasil, né? Dos fundos imobiliários. Então, comecei a pesquisar mais e vi que fazia muito sentido para mim. E estou até hoje investindo em REITs. Cara, Que ano foi legal. isso, Aline? Cerca de 2019, por aí. Foi 2019 que eu comecei a investir em média, mas assim, fundos imobiliários eu acho que foi em 2018, 2017, mais ou menos. Essa ideia, essa pegada. Estava na universidade, lá para o terceiro período, conversava com o pessoal, mas ninguém curtia muito, né? Ainda não era tão disseminada a ideia da educação financeira aqui no Brasil, É o e louco da hoje está bem faculdade. mais. Isso, É, Eu era esse louco todo mundo também, quer saber sempre de fui. festa, né, João? Eu era o louco, eu sempre era o louco. Aí você chega, lá vem o outro falar de Selic lá, esse negócio doido aí. E o engraçado, João, é que eu meio que falo mais na página, faço mais análises dessas coisas, interajo também, mas a página eu não atuo ali sozinha, né? Sou eu e mais algumas amigas. E claro que na brincadeira nós começamos, porque eu gostava muito de falar sobre o mercado. E eu falava com as meninas, né? E problema se elas não quisessem me ouvir. Tinha que ouvir. Aí, a partir disso, saiu uma ideia. Olha, Aline, eu não te aguento mais. Vamos fazer uma página, a gente te ajuda nas coisas. Eu não te aguento mais. Não te Falando aguento sobre mais. todos os dias. Todos os dias. Fundos imobiliários, REITs, ações. Eu não aguento mais. Então, começou assim. Ai, muito bom. Eu era muito esse louco também. Isso é muito legal, né? Porque quando você está na faculdade, aí você começa a falar de investimentos, de Selic, de renda passiva, as pessoas te olham meio como se você fosse um ET, né? E aí, como eu falei, você chega lá, não, lá vem o chato falar de Selic, de fundo imobiliário, né? Esses negócios aí nem vale a pena, isso aí é só para rico, isso aí é só para quando a gente for adulto mesmo, né? Então, assim, aí você acaba virando o chato da faculdade, né? O cara chato. Aconteceu muito isso comigo também, João. Quando eu estava lá na faculdade, eu comecei a falar com o pessoal, e aí o pessoal, não sei se abre conta em corretora, tal. Eu ajudei o pessoal a abrir conta em corretora, mostrei como que fazia. Aí depois passou um tempo, os outros começaram até a brincar, aquele ali tá falando de bolsa todo dia, tá falando mais que você agora, você tá doido, o que é isso? Cara, e é engraçado porque mas aí acaba sendo ruim porque aí também a pessoa só quer falar com você de bolsa de valores, né? Aí você chega com ela e fala assim: Ei, e aí, qual que é a ação que subiu hoje? Qual que é a ação que subiu hoje? Qual que é a ação que caiu hoje? E aí só quer começar a falar com você só sobre isso também, né? Aí você vira só o cara dos investimentos, né? Mas voltando aqui então, olha só, a Aline falou Sim. então que você começou com fundo imobiliário, né? Então você foi atraído por essa questão de imóveis, né? De segurança, de receber aluguéis, e aí você descobriu os REITs, né? E você, Anthony, como é que você ficou sabendo mais sobre os REITs? Você começou primeiro com os fundos imobiliários? Foi só depois de começar a ver, né? Que o
O Anthony ele descobriu através da gente também, né? Mas como é que foi isso? Como é que foi esse processo, Anthony? Isso, eu comecei a investir em fundos imobiliários ainda em 2014. Teve um período lá que eu, durante um ano, eu investi em fundos imobiliários, 2014 a 2015. E aí depois vendi todos e entrei para as ações porque eu vi que as ações estavam num ponto de curva onde elas iam começar a subir. Ou pelo menos eu achava que iam começar a subir, né? Então comecei a investir mais em ações. E depois de um tempo eu voltei a investir em fundos imobiliários através de com meu filho, né? Meu filho começou a investir, 16 anos, que tá ele até, né? Cara, ó, o Léo começou O a Léo tá investir também. espectador aí do podcast. Espectador. Léo é um exemplo aí, né? Oh, não precisa nem fazer de DNA, né? O sorriso é exatamente o mesmo. Não precisa nem de DNA. O aparelho é igual. Até o aparelho é igual. Até o aparelho é legal. E aí ele começou a investir em fundos imobiliários e eu comecei a estudar os fundos imobiliários para poder ajudar ele também, né? E aí, estava estudando fundos imobiliários, eu entrei no dicionário do investidor, que o Kiko apresenta. Um abraço, Kiko. E aí eu vi um dos programas lá, você estava apresentando sobre os fundos imobiliários que pagavam, os fundos imobiliários não, os REITs que pagavam dividendos mensais. Eu me interessei, opa, dividendo mensal, falou em dividendo, já fiquei bem faceiro. Opa, aqui que eu vou Gente, o Anthony é aquele famoso caçador de dividendo, é o Anthony, viu? Na verdade, é a maioria dos brasileiros, né? Porque daí tu vê pingando na tua conta lá um dinheirinho, sempre é bom, né? Então eu comecei a olhar os REITs lá. Conforme você falava, eu ia lá, dava uma olhada, começava a conhecer a empresa, o que fazia, como é que ganhava dinheiro, porque eu acho que antes de começar a investir em qualquer coisa, é tentar entender o negócio, né? Como que o REIT está ganhando dinheiro? O que ele faz? Qual é o setor que ele atua? Está crescendo, não está crescendo? Como é que está a situação dele? Aí, vendo isso, eu já comecei, o meu primeiro foi o O, né? Já até imagino. Sabia que era ele, sabia que era o Realty Income. Depois foi o NNN, também, ele é da mesma maneira que o O, ele é aquele que... Triple Net Lease. Exatamente. Entendi. E aí, depois foi o Store, que eu gostei também. E agora, por último, eu peguei o DOC. DOC, sim. Setor de saúde, né? Que ele está eu dei uma olhada nele, não quis pegar os da ponta lá, porque tem uns outros que são maiores, né? Do setor de saúde. O dividendo dele é bom, hein? E além desses aí no setor de REITs, né? Eu peguei os dois ETFs, que eu achei interessante, né? Que é o VNQ e o VNQI. Sim. O VNQ é dos Estados Unidos, né? O REITs dos Estados Unidos. E o VNQI, que é do resto do mundo lá. Ásia, Europa. Achei interessante também, uma maneira de globalizar a minha carteira e colocando aos poucos, né? Botar o dinheirinho para fora aí do Brasil para se blindar um pouco do que acontece aqui no Brasil. Nosso Brasilzão, de vez em quando, dá umas loucuragens aí, que nem agora, mais uma cacetada para o investidor, né? Quem quer começar a investir, já vem a tributação, já vem o Paulo Guedes lá, vou tributar. Enquanto isso, o dólar está caindo, né? Então, a baita de uma oportunidade para poder dolarizar os investimentos, né? Então, está na hora certa. Não, quando eu comecei a investir foi em abril, né? O dólar estava 5,70 e eu comecei a mandar dinheiro para fora. Daí, o mês passado, quando o dólar caiu a R$5, eu pensei, opa, já que deu uma boa caída, aumentei o meu aporte lá para fora. E também eu vi que alguns dos meus, da minha carteira que eu estava olhando e tal, eles também deram uma caída lá. Então, eu peguei num ponto de curva, né? Que ele estava numa ponta, começou a cair, e eu tentei pegar
em um determinado ponto. Aí depois voltou a subir, até foi entre aspas sorte, né? A gente vai olhando, vai acompanhando como que as ações se comportam e com o tempo tu consegue perceber que elas são cíclicas, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E tu consegue às vezes pegar naquela ponta que ela tá ou caindo ainda ou pelo menos voltando a subir, né? Conforme tá o teu feeling. O que eu ia falar era que o risco do Brasil é muito forte e acaba desfavorecendo muito os investimentos aqui. Isso é muito ruim para a nossa economia, né? Porque o que é que acontece? Agora, com essa ideia de taxação, né, de dividendos, cerca de 15%, né, dos dividendos podem vir a ser taxados. É uma proposta ainda, mas é Brasil, tudo pode acontecer. E quando nós investimos em REITs, nós investimos em alguns ativos, você fez isso por ETF, né? Mas geralmente eu faço por ativos, em que você pode investir no ativo e você também está investindo no Brasil. Um exemplo é American Tower, você pode investir nele, em Prologis, que você acaba tendo uma exposição não só em dólar, né? Mas você vai ter uma exposição ali global de vários países e também dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, que é hegemônico, um país extremamente sólido, né? Tem uma cultura de negócios, de empreendedorismo. Então, isso acaba dificultando muito para o pequeno investidor e o investidor iniciante, né, que gosta de dividendos, que gosta dessa renda passiva. O brasileiro tem uma cultura muito forte sobre investimentos em imóveis. Eu falo isso até inclusive por causa da minha família, como eu falei, né, anteriormente. Todo mundo gosta de ter imóveis para ter uma renda passiva. E acaba que essa ideia, né, essa possível taxação pode ser que impeça, né, que os novos investidores comecem a adentrar nesse tipo de ativos e nesse tipo de investimento. E os REITs, em contrapartida, podem tentar sanar um pouco essa questão, né? Já que você tem uma exposição não apenas a um país, em termos geográficos, né? Mas a diversos países, e é extremamente importante ter uma diversificação não só de ativos, mas geográfica no seu portfólio. E aí é legal também, né? Porque quando a gente fala de dólar, né? O dólar é simplesmente a moeda mais usada no mundo, né? E aí, quando a gente tem um ativo que ele está te rendendo dólar, você tem uma proteção monetária, assim, também. Ok, o dólar está sendo impresso a rodo, né? Mas o dólar, ele demora muito mais tempo a ser absorvido do que o real, por exemplo, né? Então, a gente fica meio exposto a esse câmbio, né? O Bezão sempre fala uma frase que eu acho muito legal, né? Que se você fosse um investidor internacional, você deixaria todo o seu dinheiro investido só no Brasil? Provavelmente não, né? Então, a gente tem que pensar um pouco com essa cabeça. E só comentando isso aí que você falou, né? Parece que o Federal Reserve está fazendo de tudo para poder acabar com a hegemonia do dólar. Mas o dólar ainda é a moeda mais importante do mundo. É a unidade de conta global, é a moeda de reserva global. Então, continua sendo o melhor lugar para poder receber, na melhor forma de receber rendimentos, e onde as maiores empresas mais disruptivas e realmente as maiores empresas do mundo, elas estão localizadas nos Estados Unidos da América. Você pega os top 5, né? Você pega ali 4 estão nos Estados Unidos, né? A única que não está lá é a Saudi Aramco, né? Aquela empresa de petróleo poderosa, né? Mas tirando isso, as outras 4 estão todas nos Estados Unidos. E o próprio Warren Buffett falou esses dias, né? Não aposte contra os Estados Unidos. Nunca aposte, né? Nunca. Never bet against America. É muito interessante, porque eles respiram negócios, né? A ideia lá é que você crie... A ideia aí, né, João? No caso, é que você crie um negócio, né? Que você crie algum tipo de empreendimento. E isso é muito legal. Totalmente diferente de um país emergente, por exemplo. Eu não falo só aqui no Brasil, né? Mas de forma geral em países emergentes. Então, isso nos concede, na verdade, uma maior tranquilidade quando nós vamos fazer os nossos aportes. E, além disso, tem algumas empresas que eu acho muito interessante, que pagam dividendos tipo há 25 anos, há 50 anos, de forma ininterrupta, né? E aumentando. É claro que em momentos de crise, eles dão, assim, o aumento é bem
bem É baixo. simbólico. Bem Sim. simbólico, só para não perder o posto, né? Mas assim, você é perceptível que para uma empresa pagar dividendos ininterruptos há 50 anos, ela tem que ter um modelo de negócio muito resiliente, ela tem que ser uma empresa que realmente sabe o que está fazendo e que lidera no mercado. Porque não dá. A gente sabe que a cada dia que passa, as coisas ficam bem mais difíceis. A tecnologia também, ela influencia muito no que tange a negócios. Por exemplo, quando a gente vê empresas de tecnologia, imobiliárias mesmo. Quando eu estudo empresas de tecnologia do ramo imobiliário, eu tenho que pensar também no quão a tecnologia pode afetar em termos positivos ou negativos. Será que uma nova tecnologia pode tornar aquilo obsoleto? Então, quando a gente vê empresas que pagam dividendos assim há tantos anos, isso é um sinal de que aquele país tem algum diferencial, né? O real estate, né? A gente podia até começar a entrar aqui, que eu queria explicar para o pessoal, né? O que são os REITs em si, né? Porque quando a gente fala REIT, né, fica meio confuso, né? Porque, na verdade, são só as iniciais, né? Que são os Real Estate Investment Trust, né? Que o real estate é o nome, né? Que o americano deu para o mercado imobiliário, né? Que vem lá desde a Inglaterra, né? Eu sempre gosto de contar essa história, né? Que eles consideravam Bacana eles consideravam que o único estado real, né, o único ativo real que existia era a terra, né? Tem até um conto famoso, né, que é o Sell in May, Go Away, né? Que eles vendiam tudo em maio e iam embora, né? Tanto que o mercado até pegou isso, né? Que vende em maio, né? E vende os ativos, mas isso vem mesmo das fazendas, as grandes, né, indústrias lá da Inglaterra, onde falava sell in May and go away, né? Então ele vendia todos os produtos, todas as cargas, comida, ouro, enfim, tudo, e ficava só a terra, porque a terra era o real estate, né? Então daí vem os Real Estate Investment Trusts, né? Então seria legal a gente começar a discutir aqui o que são os Investment Trusts, né? De quais são as peculiaridades deles, qual é a diferença para os fundos imobiliários, por exemplo. Os REITs, eles são empresas imobiliárias, e quando nós falamos sobre os REITs, é importante que, pelo menos nós, brasileiros, saibamos diferenciar, né, dos fundos imobiliários. Porque são propriedades, são imóveis, da mesma forma que os fundos imobiliários são, porém, por ser considerados empresas, existem alguns requisitos aí que são extremamente importantes que o investidor saiba entender de fato e diferenciar dos fundos imobiliários. Quando nós estamos falando dos REITs, é possível que eles se alavanquem, né? Então, o que é que isso quer dizer? Que eles podem tomar empréstimos, né? Eles podem tomar dívidas, e como a gente sabe que os juros do americano, né, os juros dos Estados Unidos é extremamente baixo. Então, isso faz com que os REITs eles possam crescer a taxas baixas, né, e gerar crescimento e gerar valorização na ação, no caso, no decorrer do tempo. Então, isso é muito interessante porque quando nós sabemos diferenciar isso, a gente entende que os REITs eles podem crescer através de alavancagem, através de capital próprio, que é muito difícil, né? E através também de emissão de ação preferencial, que não é muito legal. Mas o mercado não gosta muito disso e isso é precificado também. Então, por eles serem propriedades, eles precisam, e eles alugam essas propriedades, né? Eles precisam remunerar o acionista. Então, eles remuneram os seus acionistas com os seus dividendos, em regra, trimestralmente. Então, acaba que é como se fosse uma empresa que gerencia ali propriedades para os acionistas e remunera os acionistas com isso. E uma dos pontos assim, mais interessantes para quando a gente está pensando em investir em REITs é que, como ele possui muitas propriedades, acaba que tem REITs que tem centenas de propriedades. Não dá para a gente conseguir acompanhar e analisar tipo, as propriedades como a gente vê aqui nos fundos imobiliários. Eu vejo que uma das grandes dúvidas na página é o pessoal, como é que eu vou conseguir analisar tantas propriedades? American Tower, né? Imagina.
O Mas, American Tower está em todos os continentes, né? O American Tower está em praticamente todos os países. Como é que você vai acompanhar imagina, isso? Vai colocando Street View lá do Google e vendo torre por torre, hein? É, Imagina. outra coisa, como é que você vai analisar, tipo, torres do American Tower? Isso é muito, assim, abstrato pra gente, sabe? Tentar analisar uma torre. Então, você tem que analisar os inquilinos. Você acaba tendo uma maior visão ali para os inquilinos. Uma coisa do American Tower, que o pessoal fala muito bem do ativo, mas muitas vezes as pessoas esquecem de ver que o American Tower, e não só ele, mas o setor em si, né? Eles têm uma concentração de inquilino muito forte, porque eles operam ali no setor de torre, de celular, Um né? pouco E telecom. principalmente lá nos Estados Unidos, aí, né, João, tem cerca de quatro Verizon, empresas, né? T-Mobile. Sim. AT&T. Tem a Dish, né, agora, uma coisa assim. E acaba que isso gera uma concentração de inquilino, e isso não é tão interessante. Então, eu acho que quando a gente pensa sobre o que são os REITs, o ponto essencial é que a gente saiba que eles são bem análogos aos fundos imobiliários, porque têm propriedades, né, remuneram seus acionistas, mas é importante entender que eles não são iguais, que eles são empresas, que eles se alavancam e que por causa disso pode advir várias características diferentes, como o setor de hotel agora que está bem sofrido, né? Tá tendo uma alavancagem muito alta e está influenciando negativamente demais os balanços. Então, em suma, eles são empresas que possuem imóveis e que remuneram seus acionistas com os aluguéis. O que me chamou muita atenção dos REITs é que ele, na verdade, ele é uma empresa, né? Porque quando você pega o fundo imobiliário, ele é um fundo que está administrando, né, o dinheiro, né? E quando você pega o Sim. REIT, ele é uma empresa imobiliária, então ele, na verdade, é um stock que é focada no setor imobiliário, né? Igual quando você pega, por exemplo, a American Tower, ela tem ali o CEO, tem todo o conselho, né? Que toma todas as decisões, né? E aí você tem a opção de se tornar sócio daquela empresa. Quando você pega um fundo imobiliário, você está realmente comprando uma parte de um fundo, né? Então, essa aí acho que é a maior diferença que eu acho mais interessante nesse sentido aqui é que o REIT ele é uma empresa. Então, o objetivo dele é lucrar, né? Por quê? Porque é o dinheiro dele, né? É o dinheiro da empresa. Quando você pega o fundo imobiliário, já é diferente. E fora o Isso tamanho do acumula. próprio REIT, né? Do tamanho de às vezes, tipo, o maior deles lá, o AMT lá, dos Estados Unidos não sei quantas vezes maior que todo o mercado imobiliário brasileiro. 6 vezes, eu já fiz essa 6 conta, vezes. né? Se pegar o American Tower, ele vale 120 bilhões de dólares, né? Então, olha só que interessante. Só o American Tower vale 120 bilhões de dólares. Aí você tem um mercado brasileiro inteiro. Se pegar todos os fundos imobiliários, eles valem 20 bilhões de dólares, né? Então, nós estamos falando de 6 vezes com um REIT, né? Então, é um mercado que está realmente já muito avançado e já está em outra categoria. É uma consequência do Eu acho tamanho que do mercado americano também, né, João? E Sim. eu acho que é legal pontuar aqui algumas das características que são próprias dos REITs, né? Porque os REITs eles foram uma estrutura que foi criada lá em 1960 pelo Congresso, ratificado pelo Eisenhower, que trouxe alguns requisitos para esse tipo de estrutura e algumas vantagens para elas também. Eu acho que é interessante falar um pouquinho desses requisitos aqui para o pessoal eles ficarem um pouco mais familiarizados, né? Sim. Existem diversos, não são poucos, mas eu acho que existem 3 principais que são interessantes da gente falar aqui. O primeiro deles, eu acho que o mais importante, é que eles são obrigados a distribuir 90% do taxable income que eles recebem, e eles são obrigados também a ter 75% dos seus assets ou em imóveis para fundos de equity, ou então em MBS ou algum tipo de investimento imobiliário, né? E no mais é isso, né? Para aqueles que são híbridos, ou então a gente vai falar disso um pouquinho para frente, né, João, da diferença dos tipos de REITs, e também que 75% do seu lucro venha desse tipo de investimento. Então, acho que é interessante o pessoal saber disso, além dessa característica que eles são empresas, né? Mas são empresas
que elas têm algumas limitações e alguns benefícios também. Sim. Lembrando que o Bezão falou aí taxable income, na verdade seria a renda tributável, né? Tributável, é isso, é porque eu não estava lembrando a palavra. Essa é a maior vantagem hoje dos REITs, né? Porque quando a gente vai analisar, a gente vê que o lucro tributável é diferente do lucro real, certo? Então, a gente tem que analisar, pelo menos quando está se referindo a uma empresa imobiliária, ao payout que ela paga, que aí a gente vai saber de fato quanto ela paga do lucro que ela obteve, né? Então, por causa dessa isenção a nível federal, os REITs eles conseguem reter parte do lucro, né? Através dessa isenção, e eles podem tentar crescer com capital próprio. E isso é muito bom, porque a empresa mesmo, estoque, não consegue fazer isso. Vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar o tributo, e acaba que isso é muito bom para os REITs, os menores, né? Que buscam crescimento, e também para aqueles setores que desenvolvem bem mais, que é data center, infraestrutura. Então, acaba que isso é um dos melhores pontos quando nós estamos falando, né, nos referindo a empresas imobiliárias americanas. Eles conseguem crescer também com capital próprio. Então, imagina aí dois setores, né, que é bem comum de pagar um payout de 50%, 55% só do lucro. Então, acaba que retém uma parte do seu lucro. Por isso que, geralmente, os dividendos são bem baixos, né? Retém uma parte do lucro e consegue investir e crescer, e é o que a gente vê aí, tomar dívidas também, né? A gente vê aí o tamanho do American Tower, né? Então, em decorrência dessa tributação mais favorável, os REITs acabam tendo um benefício bem maior nesses termos, né? Do que uma empresa em si, do que uma estoque. E os fundos imobiliários também não conseguem fazer isso, né? Os próprios fundos imobiliários não conseguem crescer com o capital próprio, exatamente por isso eles têm que ficar fazendo aquelas, né, subscrições o tempo inteiro, que acabam diluindo, né, o investidor. O acionista. E não é tão comum, pelo menos não deveria ser, que as cotas, né, porque cota, né, de fundo imobiliário e REIT é ação, né? Não deveria ser tão comum oscilação em cotas de fundo imobiliário, né? Porque eles, em regra, a ideia não é gerar valor ali pelas cotas, porque justamente porque para eles crescerem, né, para aumentar o portfólio, eles têm que emitir ali, fazer emissões, né, ou através de subscrição, que isso não acontece com os REITs, né? Um dos pontos que os investidores eles precisam analisar também é sobre as emissões preferenciais de REITs, e acaba que o dividendo é bem mais salgado, né? Então, acaba que isso dilui, sim, o acionista. Então, quando o investidor está pensando em investir em REITs, em termos de diluição de fundos imobiliários, a gente sabe que acaba com umas emissões que não são muito favoráveis, né? Mas em REITs a gente tem que pensar um pouco na emissão de ação preferencial, que o dividendo é bem mais alto, em regra, às vezes até 2 vezes mais alto do que o ordinário, e o investidor tem que estar ligado para isso, porque senão ele acaba sendo diluído sem nem saber de fato. Antes falaram ali do payout, né? E uma das coisas que eu olhei quando o João falou sobre o Realty Income, o O, né? Eu fui olhar o payout dele e fiquei assustado, assim, 200% do payout, mas como que acontece isso? E aí, depois, lendo um pouco, olhando, eu vi que era por conta dessa forma com que eles pagam, né? Não sobre o lucro líquido, 90% do lucro líquido. Porém, eles tiram lá eles captam através do FFO, né? Que o Bernardo falou antes. É através daquele lá que eles pagam, não na verdade do lucro líquido. Eles podem pagar sobre o FFO. É isso, né? Mas aí o interessante é que você analise o payout com o FFO, certo? Isso, Porque, por exemplo, quando você pega uma empresa, tem uma... Mas vamos lá, peraí. Vamos explicar primeiro, pessoal, o que é o FFO, né? Que é o Funds from Operation, que talvez seja aqui o indicador mais importante dentro do REIT, até mais do que o lucro, né?
Sim, quando nós estamos nos referindo ao FFO, a gente está falando realmente, de fato, sobre o lucro líquido. Então, tem o FFO e tem o AFFO também, né? Mas nem todos os REITs, eles divulgam ali o AFFO. Que o AFFO, querendo ou não, ele é mais direto, né? Ele vai trazer bem É o mais ajustado, ali. né? Ele vai trazer de forma bem mais genuína o lucro do líquido, do REIT. Mas em termos mais populares aqui, para o pessoal entender, o FFO é mais ou menos o que o REIT auferiu mesmo, o lucro dele, o lucro líquido. Então, quando a gente está pensando sobre o payout, é interessante que a gente analise não pelo lucro tributável do REIT, mas que a gente analise o payout sobre o FFO, certo? Porque, por exemplo, tem uma empresa, como eu estava citando agora, ia citar agora para o Antônio, tem uma empresa que é o Iron Mountain, que ele tá fazendo uma transição agora para data center. Mas, assim, ele está pagando um payout de 110%. Então, acaba que nós, como investidores, a gente tem que atentar para isso, porque isso não é sustentável. Ele está pagando, tipo, 10% a mais do lucro que ele recebe. Então, ele está tirando do caixa, provavelmente, que ele tem. Então, isso já dá alguns indícios. Primeiro, ele provavelmente está tentando mostrar ali um dividendo que ele não tem capacidade de sustentar. E o segundo é que, outro ponto é que se ele está tirando do caixa, provavelmente ele não tem como expandir, ele não tem que expandir. Isso não é muito interessante, né? Porque se eu, como uma acionista, invisto em uma empresa, eu suponho que ela, em uma empresa tida como REIT, no caso, eu suponho que ela me agregue valor no decorrer do tempo, certo? Não só em termos de renda passiva, mas também em termos de crescimento, porque, como a gente falou aqui, o REIT é diferente de fundos imobiliários, então tem que ter aquele equilíbrio de geração de renda passiva, de crescimento, de dividendos, em conjunto com o crescimento também de valorização do nosso capital, já que eles podem se alavancar e crescer. Sim, eu entendi ali. Eu só fiquei assustado quando eu olhei o payout do O e era 200%. Então, mas aí eu comecei a entender por que ele era assim, né? É porque o FFO ele tira a amortização, né? Tira parte da amortização lá. E a depreciação também, né? Então, Amortização e depreciação, né? Isso tem que ser levado em consideração. E também porque acaba que esse ativo, né? O O, ele tem ele é muito voltado mais para renda. Então, por mais que ele esteja crescendo agora, ele adquiriu, né? Outro REIT também. Ele tem um foco mesmo em dividendos, que a gestão já fala, que eles prezam por dividendos, são dividendos mensais, o que também já se torna bem mais difícil, isso não é tão fácil. Aqui não, aqui é a prática, né? Mas lá nos Estados Unidos isso não é comum. Assim, está se tornando mais agora, mas quando uma empresa paga mensal, você já sabe que ela vai ter um trabalho a mais. Então, ele é mais focado em dividendos, então, geralmente, o payout dele também vai ser mais alto. O alto income também ele é mais seguro, né? Você pensar, poxa, todo mundo ama o Realty Income, né? Ele é o queridinho da galera, primeiro porque ele paga dividendos mensais e segundo porque ele é um ativo muito seguro, né? Por quê? Porque você vai olhar os inquilinos do Realty Income, você pega os 20 principais, nós estamos falando de empresas que têm contratos muito longos, né? Que tem aquele famoso Triple Net Lease, né? Que a empresa cuida dos impostos, da manutenção, né? E aí nós vamos pegar lá, o Walmart, Walgreens, CVS, LA Fitness, então nós estamos falando Dollar General, Dollar Tree, então nós estamos falando de ativos ali gigantescos em que em momentos de crise eles não só não sofrem, como eles geralmente se beneficiam desses momentos de crise, né? Então, com a pandemia que a gente teve, as pessoas começaram a comprar mais, né? Então, o Walmart se beneficiou, a CVS vendendo remédio, o Walgreens, então geralmente, você pega lá o histórico de um ativo como o Realty Income, ele sobreviveu à guerra, à crise, a diferentes tipos de governo, a diferentes momentos de economia. E por quê? Porque são ativos tão bem estabelecidos que só porque teve a crise ele não vai sair, né? Então, é por isso que é tão interessante ter um REIT do tamanho do Realty Income,
porque ele vai ver o gráfico dele, a ocupação dele geralmente não passa, não fica menor do que 97%, porque é muito difícil os inquilinos saírem. João, o Taleb se referiria como a um ativo desses? É o famoso antifrágil, né? É o famoso antifrágil. É o famoso antifrágil. Então, é um ativo típico para uma carteira de renda, mas que em momentos de crise consegue lidar bem com isso, né? Então, eu acho muito interessante você ver também a resiliência desse ativo no portfólio, como você falou, mas também ele acabou de adquirir praticamente um REIT, né, também. Então, ele está agora surfando a onda do industrial, certo? Então, a onda do setor industrial, que a gente sabe que tem tudo para crescer, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Então, é um REIT que, pelo menos, quem pensa em renda, mas não só quem pensa em renda, quem gosta de um ativo mais resiliente e antifrágil, seria uma boa ideia para ter em carteira. Né? Exatamente, é uma proteção muito interessante, né? E assim, não é recomendação, não estou recomendando nada, Não é só porque assim, não eu estamos gosto muito, recomendando. eu gosto muito do Realty Income exatamente porque ele consegue estar sempre crescendo. Eu sempre gosto de ver esses ativos que ele não precisa estar despencando o tempo inteiro para subir a loucura, né? Você pega a Amazon, né, no último ano ela triplicou o lucro, né? Isso aí, no momento não vai acontecer, uma hora vai parar. Aí você pega o Realty Income desde 1992, né, quando ele começou a ser, né, acompanhado, ele cresce todo ano um pouco, mas é muito pouco, mas está sempre crescendo, né? Então, quando tem outros ativos caindo, ele continua crescendo aquele pouquinho dele. Aí, quando você pega um espaço grande de tempo, ele foi crescendo de pouquinho em pouquinho, acabou crescendo muito. Então, é um ativo que você não pode também esperar que ele vai valorizar 30% em um dia, 20% em um dia. Exatamente por isso, porque ele vai cair pouco em momentos, né, de estresse, mas também ele nunca vai disparar 50%, a não ser que aconteça algo muito inesperado. Ele é consistente, né, João? Isso é uma coisa que o Warren Buffett ele fala muito. Buscar ativos que são consistentes, que têm margens consistentes, que têm retornos consistentes e que têm moats que são consistentes e sustentáveis. O que é o moat, no pessoal? longo prazo. Explica para o pessoal o que é moat, que eu adoro essa palavra, mas eu vou deixar você explicar. Vamos lá, então. Ó. Quem tiver interesse também de ter um conhecimento mais aprofundado, fica o convite de novo aqui para a mentoria, que eu vou falar mais de moat, vou explicar mais a fundo. Mas o moat, ele basicamente, ele é a vantagem competitiva que uma empresa ela tem, né? E essa história do moat, o que significa moat? Moat são aqueles fossos que tem em volta daqueles castelos medievais. Então, é uma analogia, né? Então, é como se o castelo no centro fosse a empresa, existisse o moat, que ele está ali para quê? Para proteger contra os exércitos inimigos. Quem são os exércitos inimigos? Os competidores. Então, quanto maior for o seu moat, maior vai ser a sua proteção contra os concorrentes. Então, a gente quer um moat bem largo que possa proteger contra a concorrência, porque quando a gente vai pensar em um prazo um pouco mais esticado, o que a gente quer? A gente quer que exista uma proteção contra a concorrência, porque se existir essa proteção contra a concorrência, no longo prazo, existe uma probabilidade maior que a empresa ela continue operando e que ela continue operando consistentemente e que talvez possa até expandir mais o seu mercado. Então, por isso que é tão importante a gente conversar sobre moat e a gente conversar sobre uma vantagem competitiva sustentável e consistente, que é isso aí que você estava comentando, né? Moat, exatamente. É a barreira de entrada, né? Então, quão difícil é, né? Então, se eu vou pensar numa Coca-Cola, né? Ela tem uma marca tão bem estabelecida, que quando você vai no supermercado, você bate o olho, você já sabe que é Coca-Cola. Então, vai ser muito difícil, né, de qualquer refrigerante ocupar aquele mesmo lugar lá. Então, é exatamente essa ideia. E aí, avançando então, gente, a gente já falou aqui, né, o que são os REITs, né, as partes interessantes, e falamos até do Realty Income, estudem, viu, galera? Não é recomendação, mas é o nosso queridinho aqui, né? E aí é legal que a gente, dentro dos REITs, a gente tem vários tipos, né? São 3, principalmente, né, que é o de equity, mortgage e o híbrido, né? E aí seria legal a gente explicar para o pessoal, né? Porque uma das perguntas que eu mais recebo é o seguinte: Olha, a Silvia achou a pergunta interessante.
Mas Ela sempre quer participar, né? ela adora participar, né? A gente tem um momento Viziache no podcast, tem que ter um momento Siri também, que ela sempre participa. Mas a gente explicar, né? Porque uma das perguntas que eu mais recebo é qual que é o HCTR dos REITs? Qual que é o MXRF dos REITs, né? Que são fundos imobiliários, e aí eles querem saber qual que é o que faz a mesma coisa dentro dos REITs, né? Só que dentro dos fundos imobiliários, a gente tem, por exemplo, os fundos de papel, né? Que são aqueles ali que compram, né, as dívidas, né? Tem toda aquela questão dos CRIs, CRIs, etc. Só que nos Estados Unidos a gente tem os famosos mortgages, né, que são de hipotecas, né, e todo mundo é um pouco meio traumatizado hoje exatamente o que aconteceu em 2008, né? Então, seria legal a gente explicar aqui para o pessoal qual é a diferença desses REITs, que são de equity, né, como é que a gente acabou de falar aqui do Realty Income, né, American Tower, e esses de mortgage, né, que são esses de hipoteca. Os de equity, né, geralmente são os setores mais comuns, são aqueles que têm diversos setores, e eles atuam ali nos setores mais comuns aqui do Brasil, que a gente já conhece, né? Que é galpões, né? Que é o industrial, que é lajes corporativas, deixa eu ver o que mais, que é varejo, né? Educacional, essas coisas. Aí tem alguns setores a mais, residencial, data center, infraestrutura, né? Florestais. Presídio. Não, é residencial. Inclusive, eu sou cliente de um REIT, né? Não sei se eu já falei para vocês, né? Mas eu moro em um imóvel da Avalon, né? Da Avalon Bay, que é se não me engano, é o 6º ou 7º maior REIT do mundo. Sim, é um dos melhores REITs do setor também. Não é recomendação, pessoal. Não é recomendação, mas eu moro e é muito bom. A administração é absurdo. Ele geralmente tem imóveis muito bons, né? Você poderia falar melhor que ninguém, né, João? E nós temos os de hipoteca, né? Que, olha, lá na página sempre tem... Agora vai começar a ficar bom, gente. Surgem umas perguntas, né? Ei, qual é o top 5 com 9% de 9 ou mais por cento, né? Que pagam dividendos, assim, um dividendo bem alto e que é resiliente e que é bom. Olha, em geral você vai encontrar isso nos de hipoteca. Agora, assim, o grande problema, não é nem problema, o grande desafio do setor de hipoteca é porque, assim, quando a gente vai estar falando sobre esse setor, a gente tem que pensar que existe ali empréstimos, né, para financiamentos, tanto para residenciais como para comerciais. Então, pelo menos no meu ponto de vista, isso é a Aline que pensa dessa forma, acaba que o residencial ele é mais, ele tem uma característica mais difícil, não difícil, mas assim, menos resiliente, menos segura, porque eles acabam fazendo empréstimos e financiamentos para pessoas assim populares mesmo, pessoas como a gente. E acaba que numa crise como essa, as pessoas como a gente, né, tem alguns problemas, tem a renda vai diminuir, você pode estar sujeito a perder o emprego, essas coisas, né? E quando você tem financiamentos comerciais, acaba que, em geral, você está fazendo financiamentos ali para empresas ou para pessoas jurídicas, né? Que, em tese, podem ser mais seguras, sendo que a grande chave é que esse setor paga dividendos altos. Então, por pagar dividendos altos, as pessoas vão atrás, vão em busca desses dividendos, sendo que o risco atrelado ali é muito forte, porque nós vimos em 2008, né, a crise, que aconteceu todo o panorama da crise da subprime por causa desse tipo de ativo. Então, quando o investidor vai buscar esse tipo de ativo, ele está pensando nos dividendos, mas ele não está olhando ali os riscos. E os balanços, pelo menos eu entendo que os balanços e a análise de um ativo como essa é totalmente diferente da análise que eu faço para um ativo de um setor mais comum. Porque você tem que entender a quem aquele ativo está emprestando, qual é o tipo, qual é o grau de crédito daquelas pessoas, daquele tipo de financiamento, e isso eu entendo que é muito mais difícil de se analisar, até porque
seria mais interessante que nós, como brasileiros, conseguíssemos entender isso de fato no país. E a gente, aqui no Brasil, eu acho que a análise fica um pouco mais difícil para que a gente consiga enxergar. Mas, em suma, eles operam ali com financiamentos, né? Tanto financiamentos residenciais como comerciais, e por causa disso, eles possuem uns dividendos bem mais altos. Eu ia comentar que o que existe são as agências de crédito, né, que fazem que determina a qualidade ali daquele tipo de papel. Então, existe pelo menos esse tipo de análise que pode ser feito. Só que aí você tem que estar também confiando na análise da agência de crédito, que ela pode ter suas limitações, ou de uma maneira transparente, né? Às vezes a pessoa, não tem como você ser 100% preciso, né? Ou também pode ter coisa errada ali por trás, né? Interesses pessoais ali da agência de querer fazer algum negócio ali com o banco, de falar, esse aqui está com um rate maravilhoso, pode vender ele para os investidores, né? Sim, e assim, esse setor não é o meu forte, porque não é o setor que eu invisto. E também não é um setor que eu falo muito na página, porque eu não acho muito seguro. Mas tem alguns, inclusive, salvo engano, que nem tem essa garantia de agências. Então, você imagina aí, qual é a confiança que você tem? Praticamente nenhuma, certo? Você está apostando que aquilo é certo. É claro que tem toda uma auditoria também, né? Lá nos Estados Unidos, e eu entendo que as auditorias feitas pelo mercado de capitais americano, pelo mercado de capital, na verdade, americano, ela é muito assim consistente. Mas assim, a gente já viu que o histórico desse tipo de ativo possui um risco atrelado muito forte. Então, eu entendo que não seria o ideal para o investidor. Talvez, tem alguns, salvo em exceções, são poucos, mas alguns, uns 3, assim, que eu pararia para estudar e que eu acho que realmente vale a pena para dar uma incrementada, mas aquela ideia de alocação bem pequena, sabe? Só para você ter um up ali nos investimentos. Se você tem um perfil arrojado, né? Se você tem um perfil mais normal ou conservador, né? Não Eu faz. acho que vale a pena comentar aqui também, porque esses REITs, eles podem tanto comprar crédito ali de, sei lá, imobiliárias, construtoras, que seria um crédito um pouco mais seguro, né? A gente está falando de pessoa jurídica, ou então que seriam as MBS, né? Acho que vale a pena comentar o que são as MBS aqui para o pessoal entender. MBS são Mortgage Backed Securities. E o que é isso, né? Às vezes o nome pode parecer complicado, mas no final das contas não é tão complicado, não. Então, eu vou dar um exemplozinho aqui, uma ilustração que eu acho que vai ficar bem fácil de entender. Então, digamos que, sei lá, o João está querendo comprar uma casa, e aí ele vai lá no banco, né? Ele fala assim, eu tenho esse down payment aqui, mas eu preciso financiar o resto. Então, o banco vai lá e oferece, vamos dizer, um valor X a uma taxa de 10% ao ano. Só que o banco ele percebe que esse financiamento geralmente é um financiamento de longo prazo, né? Porque o valor das residências eles costumam ser altos em relação à renda das pessoas, elas precisam de financiar isso num longo prazo. E aí ele acaba tendo esse dinheiro imobilizado, né? Então o que os bancos eles acabaram percebendo? Eles acabaram percebendo que eles podiam fazer o seguinte: eles podiam pegar esse mortgage do João, que o João estava pagando ali 10% ao ano. Essa taxa hipotética, tá, gente? Tá muito acima 10% ao ano eu ia hoje. pagar 3 vidas, né? Não, hoje a taxa é muito menor. Foi só realmente um exemplo hipotético para o exemplo ficar fácil aqui. Mas, e aí o que o banco faz? Ele pega esse mortgage do João, junta com milhares de outros e ele cria isso que eles chamam de Mortgage Backed Security. E ele vende para o mercado, para investidores, a uma taxa um pouquinho menor, né? Rendendo um pouquinho menos. E aí o banco ele ganha essa diferença, ganha com outros serviços. Então vira um título de dívida. E o que hoje tem também é o Fed comprando 40 bilhões desses MBS por mês, que é um absurdo. Então a gente acaba tendo preços ficando mais inflados, né? Como o Fed está comprando tudo que tem aí à vista, esse é um dos motivos também pelos quais a gente está vendo
esse preço das casas subir tanto, né? O crédito está tão mais fácil hoje que todo mundo está querendo comprar casa, e aí, como a gente está com problemas, inclusive no supply chain, a gente está vendo a madeira, né, o pé cúbico chegando a 1.500 dólares. Então, acho que vale a pena para o pessoal entender essa característica, né? Então, por isso que é importante também o trabalho dessas agências que vão dar nota de crédito, para você poder, pelo menos, ter alguma noção da qualidade daquele crédito, como ele está dividido em diversas pessoas do varejo, né, que chegaram lá no banco, o banco é só intermediário. É importante esse tipo de análise, porque é impossível você passar lá e querer saber quem que são as pessoas que estão tomando esse crédito e se realmente cada pessoa tem capacidade. Então, acho que quem está entrando aí é importante ter essa atenção à qualidade daquele crédito ali. Sim. O mortgage, grande questão é a questão risco-retorno, né? O Howard Marks, ele gosta muito de falar que o grande erro dos investidores é que eles começam pelo retorno e depois eles avaliam o risco, quando na verdade eles deveriam avaliar primeiro o risco e depois o retorno, né? E aí ele faz até uma ilustração muito legal num gráfico que ele mostra o seguinte: quando está tudo bem, né, o gráfico ele é quase flat, né? Ele é quase assim, ele quase não tem inclinação. Por quê? Porque o risco e o retorno estão praticamente juntos, né? Então você tem que tomar muito risco para ter muito retorno, né? Enquanto momentos que são, né, favoráveis, você precisa tomar pouco risco para ter um certo retorno. Então fica meio que constante. Então você toma muito risco, você ganha muito retorno. Então você tem pouco risco, você tem pouco retorno, né? E aí o que acontece é que esses mortgages, eles te vendem um grande retorno, mas eles te dão um risco muitas vezes maior do que você deveria tomar com qualquer outro ativo para ter aquele retorno, né? Então aí as pessoas começam errado, né? Ela olha o primeiro retorno, aí elas tomam um risco muito grande. E aí a gente tem Geralmente que o tomar pessoal quer o muito maior cuidado. retorno de todos, né, João? E aí, em vez de Exatamente. avaliar o risco primeiro, vai lá, qual que é o maior yield? Vou nesse aqui, só que geralmente é o pior crédito. Não, esse problema de olhar, né? Esse negócio de olhar, né? Essa questão de olhar primeiro o yield, né, do ativo para poder comprar é muito perigosa, né? Porque se você entender o que é o dividend yield, né, que é o dividendo dividido pelo preço do ativo, você vai perceber que talvez o ativo é tão ruim, as pessoas estão vendendo ele, e aí como o dividendo é meio que constante, como o preço está caindo, o dividend yield está só subindo, né? E aí você tem uma falsa impressão de que aquele ativo está pagando muito dividendo, quando na verdade é o preço que está caindo, né? Então tem que tomar muito cuidado quando for fazer essa escolha para não começar por esse dividend yield. Que é importante analisar o crescimento, né, do dividendo e não o dividendo em si. Sim. O dividendo engana quando o preço do ativo está caindo, né, na baixa. Em compensação, o crescimento do dividendo não. Você consegue ter uma análise ali factual, né, de fato do que está acontecendo e de como é a remuneração para o acionista no decorrer do tempo, né, ao longo dos anos. Isso aí, os cachorros concordaram. Época de São João, São Pedro aqui, Paraíba, olha. Eu desses de papel eu não tenho nenhum, desses mortgage. Até porque eu olhei o retorno deles, gostei dos dividendos deles, mas quando eu vi o risco, achei muito alto. E também olhei o gráfico deles, mas o gráfico só cai. Daí eu disse, meu Deus do céu, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre eu estou ganhando, não estou ganhando tanto em dividendos, mas estou ganhando em retorno. Então, opa, vou escolher ativos que eu tenho um risco e retorno bom e um crescimento também, porque se tu não tiver crescimento, eu não estou numa fase de ficar só recebendo dividendos, eu estou numa fase de aumentar meu patrimônio. Então, se eu quero aumentar meu patrimônio, eu quero escolher empresas e REITs que me deem um pouco, que estão tendo lucro, que nem aqui no Brasil 25% é de lei, né? Então tem que ter 25%, a não ser que você esteja em prejuízo. Então, tu vai sempre receber dividendos se aquela empresa estiver dando lucro. Então, eu gostei muito disso, mas quando eu vi os REITs de papel lá, que seriam os mortgage, eu não gostei porque tá só caindo e daí eu disse, epa,
eu acho que não é aqui que eu vou amarrar meu burro, vou pegar uma coisa mais estável, né? Daí eu já vi o João falando lá do O, falando de alguns outros, NNN. Até eu lembro que tu falou do Land, Sim, de adoro. terras. Daí, mas eu não olhei ele assim e disse, tá, vou deixar aqui anotado para mim estudar mais. Mas eu olhei também, uma das coisas que eu errei, né? Que eu olhei o PL dele, olhei lá no Status Invest o PL dele, cento e poucos. Mas porque eu olhei o PL dele em relação ao lucro líquido, né? Que lá é referente ao lucro líquido. E não realmente o que é o PL FFO, né? dele original, né? Pronto, é justamente por causa disso que eu não gosto muito dos REITs de hipoteca. Porque o Anthony conseguiu falar aqui para a gente, meio que como ele fez a análise dos ativos que ele estava pensando em pôr em carteira, né? Mas, assim, quando eu tento analisar um REIT de hipoteca, eu não consigo estudar ele de forma bem mais específica, bem mais, assim, pormenorizada, como eu consigo com um setor qualquer, como um data center, como um industrial, como um residencial, como de saúde, sabe? Eu não consigo analisar e ter ciência de como é que acontece os empreendimentos, como é que eles investem, como é que eles operam ali. E por causa disso eu sinto eu sinto dificuldades em colocar, assim, alocar meu patrimônio, parte do meu patrimônio, nesse tipo de ativos. Mas é claro que tem muitas pessoas aí que pensam diferente, né, que buscam um perfil bem mais arrojado e que se o ativo existe, é porque tem pessoas que estão ali dispostas a por dinheiro, né, a acreditar na tese. Então, eu acredito muito na ideia de estratégia, de perfil. Talvez se você busca, tem um investidor brasileiro quer ter um rendimento maior, né, porque quando se depara com o REITs, o rendimento é bem menor quando comparado com fundos imobiliários. Ele pode pensar nesse tipo de ativo, mas se você pensa nesse tipo de ativos, em carteira, é importante que você bote ali aloque ali uma parte do capital que seja assim bem mais menor, né? Que seja muito mais fácil de você gerenciar, caso alguma coisa não aconteça do jeito que você pensava, né? Aline, você falando aí, eu me lembrei do Warren Buffett, né? Que ele tá ali, ó, tá o velhinho ali, ó. E ele fala justamente sobre isso, de investir naquilo que você entende. Então, se você entende de como o Rich está, como ele ganha dinheiro, fica mais fácil de você investir. Se eu não entendo como que ele ganha dinheiro, eu não tenho como investir nele. Esse, pelo E fica menos, é o mais fácil meu. você identificar quando tem problemas, né, Anthony? Porque às vezes se você não sabe como que funciona o negócio, como que você vai saber depois que teve problema, onde que está o problema? É um Exato, problema passageiro, é um problema que ele vai perdurar, né? Então fica muito difícil. bem isso. Problema operacional é um problema na tese, né? Na tese do Sim. investimento. Então, o investidor tem que estar atento a esses riscos também. Eu acho que o hipoteca, eu acho que ele é um ativo para quem realmente entende mesmo, está ali no meio do setor financeiro, que está ali o tempo inteiro mexendo com isso, para entender se aquele risco faz sentido, se aquela linha de crédito é consistente. Se você não está convivendo com isso o tempo inteiro, se não faz parte do seu dia a dia, eu vejo que é um risco muito elevado e eu iria exatamente para o de equity, que fica muito mais fácil de entender, né? E entrando até no equity, gente, eu queria falar um pouquinho desses setores aqui, né? Porque um dos pontos que eu acho mais legais dos REITs é que tem vários setores que a gente não encontra, principalmente nos fundos imobiliários, né? Exemplos são o data center, as próprias torres de transmissão, a gente falou da American Tower aqui, a gente tem um muito legal que eu só vi nos Estados Unidos, nem sei se tem em outros países, que é o self-storage, né? Que são aqueles galpões onde as pessoas guardam as coisas. Então, é legal a gente poder discutir um pouquinho quais vocês acham que são os setores que vocês mais gostam, que vocês acham mais interessantes, principalmente aqueles que não tem no Brasil. O que vocês acham? Dos que não tem no Brasil, o próprio DOC, que eu coloquei em carteira, é um deles, né? O setor de saúde é um dos que
por enquanto, eu não lembro de ter nenhum fundo imobiliário que tenha setor de saúde aí. Não sei se você sabe. Eu realmente gosto muito do setor de tecnologia, mas eu sou. Todo mundo sabe que eu adoro tecnologia, né? Quando começa a falar de tecnologia, meu olhinho até brilha. Mas eu acho que data center, né, a própria infraestrutura digital, eu não vejo mais um mundo hoje sem uma infraestrutura digital, né? E as empresas estão querendo correr atrás cada vez mais para ter isso, né? A empresa que eu trabalho hoje, ela tem 200 funcionários e ela já tem um data center. Então, imagino o tanto de empresa que tem no mundo aí que vai precisar ter o próprio data center, que vai precisar cuidar dos dados, né? Ter essa infraestrutura de ter uma boa internet, de ter um bom e-mail, de ter uma boa proteção criptografada. Então, na minha opinião, esse setor de tecnologia voltado para data center, né, as próprias torres de transmissão, poxa, a gente não vive mais sem celular, sem internet, né? Então, a gente precisa ter cada vez mais torres. Então, eu vejo que é muito legal a gente conseguir investir nesses setores para o mundo inteiro, porque não está só nos Estados Unidos. Você pega um American Tower, ele está no mundo inteiro. Eu lembro que eu falei até em uma live, né? O American Tower, ele está pensando lá na frente. Um dos motivos que eu gosto muito do American Tower é que ele está pensando lá na frente, porque a gente vê ele comprando aí locais aí para colocar torre na África, na Ásia, né? Ele já está pensando aí nos países emergentes, que quando chegar lá a internet, quando chegar lá e ficar estabelecido como é hoje, ele já tem o terreno e ele vai ser o líder, né? Então, ele não está pensando só, tem os Estados Unidos e eu vou ficar aqui cuidando. Não, ele já eles falam que o setor de torres é como se fosse um tabuleiro de war, né? Então, ele está ali ganhando cada território para quando depois chegar e falar, é meu, e agora eu que mando aqui, eu coloco o preço que eu quiser. Aqui a gente fala, ele já fica de dono do campinho. Eu tava olhando o gráfico dele e é surpreendente, porque ele é gigante e continua crescendo, né? Sim. Continua criando mais torres e coisas. A cada balanço me surpreende, porque aí eu vou pensar, não, esse balanço vai ser... Eu até fui em um churrasco, eu conheci uma engenheira da American Tower e aí ela estava me contando um pouco, né, sobre o funcionamento do negócio, né, porque a maioria dos meus amigos são todos engenheiros também, né, e aí ela era esposa de um, e é impressionante como que eles já estão pensando em tudo, né, já tem os contratos todos feitos, né, as próprias torres eles não têm nem cuidado, né, é algo similar ao negócio do McDonald's, né, onde o negócio não está ali no hambúrguer, né, o negócio está na terra mesmo. Eles já padronizaram todas as torres, eles não precisam de um engenheiro para construir torre, eles já tem tudo planejado, só compra o terreno, planeja onde vai ser a melhor localização, onde vai ter o melhor retorno, e só contrata um subcontractor ali e constrói a torre. Então virou, como eu falei, um tabuleiro de war mesmo. A torre já está toda padronizada, não precisa de dinheiro para isso. O negócio é achar quais são os melhores lugares mesmo para poder começar a construir. Hein, João? Então ele é dono do próprio, da onde ele vai colocar a torre, ele já fica dono do negócio, dono do terreno. Mas em alguns casos ele não é dono completamente, certo? Então você tem que analisar os contratos direito. Mas agora deve mudar um pouquinho também com o 5G, né, João? Também pelo alcance que as torres 5G têm, né? Não é simplesmente, não dá para poder colocar uma grande torre ali no alto da montanha e atender grandes trechos de uma cidade, né? Então eu quero ver como que ele vai performar agora. A guerra do 5G vai ser interessante. É por causa disso que, tipo, o ativo, né, que compete com ele, tá acirrado ali a disputa, porque ele atua ali em fibras, né? Atua mais ali no que tange a fibras. Eu não sou muito do TI, né? Então eu tento buscar entender ali, mas não é tipo você, o João, né? Que é engenheiro. Mas o que é que acontece? Ele tem um alcance que não é tão benéfico assim quando a gente vai pensar em 5G, mas a ideia dele é expandir principalmente em países emergentes. Brasil, pelo menos aqui na Paraíba, minha família mora no interior, então tem muitos lugares que nem 4G ainda funciona, certo? Então a ideia do American Tower é expandir principalmente em países emergentes e Índia, e também surfar um pouco essa ideia do 5G, mas em outros objetivos. Quem pensa
mesmo em ter células, né, que são menores e que é bem mais fácil para estar ali fazendo todo o funcionamento, né, melhorado para o 5G, é o Chromecast, né, que é o ativo que meio que está ali competindo com o American Tower e o SPA também tem um portfólio, está começando a disputar nessa corrida aí do 5G. E o interessante do SBA, não sei se vocês conhecem esse ativo. Qual? Conhece, João? Crown Castle? Não, o Chromecast? SBA. SPA conheço, sim. Pronto, Não, o SPA ele não. paga tipo 0,7, eu acho. Tava Esses vendo. pagam muito pouco 0, dividendo, né? de dividendos ao ano. Então, o pessoal fica pensando, por que esse ativo paga 0,7 de dividendos ao ano? É claro que o mercado enxerga um crescimento exponencial nesse ativo, certo? Então, você percebe que são poucos ativos dessa classe, nesse setor, né, que opera nesse setor, mas, em compensação, são ativos que muito tecnológicos, disruptivos, né, como o Bernardo já tinha falado aqui sobre empresas nesse aspecto, e que buscam crescimento. Então, por mais que sejam empresas muito boas, é importante demais que o investidor esteja atento a questões tecnológicas, porque o American Tower, ele tem todos esses benefícios que todo mundo conhece, o maior REIT do mundo, mas, em compensação, tem alguns pontos que tem que ver também, que é a questão de ter um inquilino, concentração de inquilino, né? Que é a questão de alguns terrenos ele não ser proprietário mesmo, e por ter uma concentração de inquilino, isso pode ter reajustes de aluguéis. Também tem umas questões muito interessantes que são sobre as regulamentações, sabe? De torres, como é que isso vai funcionar no futuro, como é que o governo, como é que o Estado, porque o Estado sempre vai entrar, né? Infelizmente. Então, como é que o Estado vai ver isso, certo? Então, outras coisas também é pensar, será que as empresas, a empresa como a do Elon, né? Criar umas Você vê que ela é torres. íntima, né? Ela chama de Elon. Que isso? Já troca ideia no WhatsApp. Ele já tem uma ideia ali, né, de tentar colocar umas torres, né, em órbita. Então, acaba que isso ia ser muito benéfico para a sociedade em si, né? Mas, assim, ia ser uma baita de uma competição para esse setor. Então, é um setor muito tecnológico, mas é como eu falei, assim, no começo do podcast aqui. Sempre quando a gente está falando sobre tecnologia, a gente tem que ver os prós, os contras, e tem que tentar entender o negócio, beleza? Porque, assim, tecnologia muda de um dia para a noite. A gente viu na pandemia que, tipo, eu acho que a gente meio que se modernizou uns 5, 10 anos só por causa de tudo que aconteceu em 2020, né? Então, analisa direito, vê quais são os contras e tenta identificar isso a partir do momento que você está com ele em carteira. Tem mais algum outro setor aí que vocês acham interessantes aí, além do self-storage, desses de torres aí, que a gente entrou bastante nele? Eu gosto do residencial. O residencial é um setor que a gente não vê falar, não se fala tanto nos fundos imobiliários, apesar de existir, né? Não se fala tanto no Brasil nos fundos imobiliários, e aqui temos um muito forte, que é o que eu moro, né? O Avalon, assim, e entre outros, né? Você gosta bastante, né, Aline? Eu acho bem interessante, tem o Sexy também, que ele atua só na Califórnia, né? Então, a Califórnia tem quase um PIB sozinha, né? Então, isso deve ser elevado. É o quinto país do mundo, né? Se a Califórnia fosse considerada um país, ela seria o quinto maior país do mundo. Eu acho um setor muito interessante. Eu acho que os Estados Unidos, ele é aquela ideia de modernidade, né? Eles, quando eu comecei a estudar o setor, eu achei muito interessante. Tive um susto igual quando eu comecei a estudar alavancagem, que é a ideia de ter casas transportáveis. Sim, as pessoas transportam casas, né? Eu, caramba, isso é muito inovador. Então, e diferente. E isso, eu gosto desse setor porque esse setor acaba que, se você entende direitinho, você pode ter grandes oportunidades em outro setor também, que é o florestal, né? Que acaba dependendo também da demanda, por ser uma commodity, acaba dependendo da demanda do setor de construção e, consequentemente, do setor de residências, de casas, de madeira, essas coisas. Principalmente madeira, né? Sim. Sim.
Sim. Uma coisa também uma curiosidade que eu percebi, né, que quando eu estava estudando o REITs, é que esse setor não tem um inquilino. Então, por ser uma commodity, é algo bem mais surreal. Quando a gente estuda os setores lá dos Estados Unidos, a gente vê que tem uma maturidade muito mais forte, muito grande, quando a gente está falando sobre empresas imobiliárias, né? Então, eu acho que o setor residencial é um setor muito bom, que acaba sempre tendo demanda, porque as pessoas sempre vão procurar casas, seja nos grandes centros, né? Ou seja nos subúrbios também, né? Então, e os ativos não é tão difícil de você analisar, sabe? Não é tipo um data center da vida. É bem mais tranquilo. Você consegue entender as operações, você consegue entender muito bem como é que funciona ali naquele tipo de empreendimento daquela empresa. O próprio setor de saúde, né? Que nem o DOC que eu falei, é um setor que também não tem no Brasil e que é explorado lá nos Estados Unidos e tem uma rentabilidade legal também. Sim. E tem potencial de crescimento, né? Porque a população dos Estados Unidos está envelhecendo, né? Como o resto do mundo. O problema do setor de saúde é o governo querendo cada vez mais meter a mão ali, e eu acho que isso traz insegurança para cima, traz incerteza, e então isso é uma coisa que me deixa com o pé atrás a respeito desse setor. Mas, assim, eu acho muito interessante que dentro de um setor, eu costumo falar com os alunos, né? A gente geralmente faz umas mentorias individuais lá na página. Eu costumo falar com os nossos alunos que nós temos subsetores dentro do setor, certo? Meio que nós temos uns 4 subsetores, salvo engano, dentro ali do setor de saúde. E tem alguns REITs que se beneficiaram substancialmente daquela ideia do plano do Biden, né? Do plano de infraestrutura, que é um plano de infraestrutura, mas afeta ali saúde, afeta residência, afeta de forma geral muitos setores. Com tanto dinheiro, né? Respinga em tudo indiretamente, se não for diretamente. E principalmente saúde, Bernardo, porque ele estava pensando em fazer umas implementações ali, principalmente no que tange a idosos, sabe? Porque saúde lá nos Estados Unidos é bem caro, né? Então, teve alguns REITs de saúde que estavam bem mal, assim, em termos financeiros mesmo, em termos operacionais, mas que com a possibilidade subiram, né? Então, você percebe que algumas empresas estão atreladas talvez a intervenções governamentais, elas podem se beneficiar disso, mas em compensação tem outras que, como você falou, elas vão acabar perdendo ali, porque o governo, quando entra, geralmente entra para retirar, né? E isso aconteceu também no setor industrial, porque o pessoal deu um boom também, né, com esse plano do Biden, mas acaba que eu acho que não vai passar, né? Porque o pessoal lá não está querendo... o pessoal lá aí, né, João? Não está querendo facilitar a vida do Biden. Mas eu acho até que, até nesse caso das empresas de saúde que se beneficiam com o programa, eu acho que é um risco a mais. Você está dependendo do governo querer promover o seu negócio, né? Então, acho que é um risco muito maior, porque pode entrar um outro governo e falar, não, vamos reverter isso aqui, e aí vai para o fundo, né? Eu acho que sempre que tem um governo envolvido, mesmo que ele, num primeiro momento, queira ajudar aquele setor, ou às vezes nem é porque queira ajudar, mas pela ação que ele quer fazer, o setor vai ser beneficiado. Se a gente depende muito daquilo, a gente fica muito suscetível a incertezas políticas. E eu acho que é muito complicado. Eu acho que esse é realmente um dos motivos para não se investir no Brasil, porque a incerteza política é muito grande. Então, pessoalmente, eu não gosto de investir em coisas que o governo ele tem um papel muito chave, porque traz mais incerteza e traz mais risco também. Eu não gosto disso. Eu gosto de ter maior previsibilidade do que vai acontecer e, de preferência, que a empresa ela esteja ali podendo dar as cartas, né? E não esperar o que vai acontecer para que ela talvez seja beneficiada ou talvez não. Acaba que o resultado financeiro vai depender do governo, né? Isso não é muito legal. Acontece também no setor de presídios, né? Exato.
está sujeito ali a questões ideológicas e até o setor de cannabis também, em termos de empresas imobiliárias, porque como tem alguns estados que são favoráveis ou não, isso implica em afetar mesmo esse setor, esse tipo de empresa, porque acaba que se existir, por exemplo, uma aceitação, né? Se eles resolverem implantar e deixar, fazer com que se torne, em âmbito federal, aceitável, né? Vamos pensar assim. Acaba que isso pode não ser tão interessante para empresas imobiliárias, sabe? Porque você vai poder, as outras empresas de estoques, no caso, vão poder empreender em qualquer estado, não necessariamente naqueles que é legalizado, certo? Então, isso pode ser que afete diretamente o desempenho de empresas do setor de cannabis. Então, quando, como o Bernardo falou, quando tem um setor ou alguma empresa que ela depende, assim, de questões ideológicas e governamentais, você tem que ficar bem mais atento. Pessoal, então acho que é isso, né? Acho que foi muito bom, deu para o pessoal entender basicamente aí quais são, né, os principais pontos, o que são os REITs, né? Essa parte de escolha, os principais setores aqui. Então, eu queria agradecer vocês aqui, né? Primeiro, Aline, muito obrigado. Como é que o pessoal te acha, Aline? Que queira aprender um pouco mais sobre o REITs, né? E que pretendem investir, nos segue lá, @REITs Investments. E geralmente a gente lança caixinhas, o pessoal perguntar, a gente responde no direct, a gente faz postagens semanalmente, a gente faz uma análise de um REIT semanalmente e os outros dias geralmente a gente dá insights de setores, enfim, a gente ensina o pessoal a começar a investir em REITs. É uma classe de ativos muito boa, que tem tido um bom desenvolvimento, um bom rendimento, na verdade, no decorrer dos anos, e eu acho que faz todo sentido para o brasileiro. Segue lá a gente, REITs Investments. Isso aí, muito bom. E temos aqui também o Anthony, que inclusive, Anthony, vai começar a fazer conteúdo também aí, como é que é? Eu estou pensando, né, estudando bastante. 10, 12 anos de investimento, tu acaba tendo um feeling sobre ações, Certeza. fundos imobiliários. Agora mesmo eu comprei ouro, né, IAU. E tu também comprou, né, João? Mandei o gráfico para ti, Sim. dei uma olhada no gráfico, assim, porque eu gosto das duas coisas. Eu gosto dos fundamentos e também dos gráficos que daí eu consigo entender o que está acontecendo, né? Quando eu vejo que ele está interessante, eu compro. Ainda mais commodity, né, Anthony? Aí que abre, acho que, mais oportunidade para poder fazer uma análise técnica também. Exato, exato, exato. Show de bola, show de bola. Então, valeu. E Bezão, o que aconteceu, Bezão? Acabou a luz aí? Acabou a luz não, João, mas é que o dia ele foi acabando, né? O sol foi indo embora. Tá escurecendo, hein? O interruptor tá longe aqui, eu acabei não levantando para poder acender. Então, às escuras, muito obrigado, Bezão. Obrigado pela presença de você, Aline, pela sua presença aqui também, Anthony. Eu acho que essa aqui foi uma boa introdução aos REITs, foi bem bacana, o pessoal que não conhece nada vai passar a conhecer bastante. E fica de novo aqui o convite lá para a mentoria, né, João? Quem quiser entender mais a fundo sobre os REITs, fica convidado para poder participar da mentoria e ganhar mais conhecimento a respeito. Então, acho que é isso. Quem tiver interesse, quiser me seguir lá no Instagram, Bernardo VSCC. Então, um abraço, pessoal. Até a próxima. Quem quiser me seguir é Anthony C. Dreyer no Instagram. Aí, ó, Anthony Cedré. Isso aí. Vamos deixar tudo na descrição aí, galera. Inclusive o link aí da mentoria. Então é isso, gente. Muito obrigado. Hoje eu falei muito menos, porque culpa da Bruma. Bruma, se você estiver ouvindo esse podcast, a culpa foi sua, do seu aniversário, que me fez gritar muito. Estou praticamente sem voz hoje. Mas foi sensacional o podcast, galera. Muito obrigado. Se quiserem me seguir lá no Instagram, @JoãoRMachado. E até a terça que vem. Aquele abraço.